Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso bate-papo de final de pregão aqui do dia 28 de fevereiro de 2013. Que pregão, hein, gente? Que trade, né? Fizemos um trade maravilhoso na Vale no pregão de hoje. Mais uma vez, em cima de uma notícia ruim, a gente operou comprado e conseguiu fazer uma bela operação. Operação aí de R$1,40, então matamos mais de 3% nela. Maravilhosa operação, todo mundo de parabéns, muita gente conseguiu pegar. Deu tempo, foi uma operação relativamente tranquila. Fizemos uma primeira entrada, depois uma segunda entrada, as duas deram certo. Então assim, o dia foi difícil, mas de novo, a gente conseguiu aproveitar a oportunidade que teve, que foi da Vale. E depois disso, de novo, muita volatilidade, muita enrolação, pregão difícil, complicado. A gente sempre nessa volatilidade vai e volta, rompimentos falsos, pouco volume, e no final a gente teve uma pancada em um monte de ativo. Tá? Então dá para dizer que nosso índice pesou de novo. Eu comentava com o pessoal no fim do pregão que todo mundo sabe o que vai acontecer, não é novidade. O problema é que alguns não conseguem se conter e acabam sempre fazendo a coisa errada, entendeu? Então tem que tomar cuidado com relação a isso, gente. A gente tem uma boa ideia do que vai acontecer. A gente falou para vocês ontem à noite do que a gente esperava. Hoje de manhã a gente passou uma atualização, passamos a Vale que tinha divulgado notícia, a gente falou do perigo que era operar notícia, a gente falou do que a gente esperava para o pregão. Tudo que a gente falou aconteceu. Como é que vocês sabiam? A gente não sabia. A gente simplesmente trabalha com probabilidades e essas probabilidades é que a gente passa para vocês para tentar montar esses bate-papos que a gente tem aqui, essas estratégias que a gente executa aqui, tá? Então, fica a dica, tentem fazer uma leitura consistente do mercado e em cima dessa leitura tentem trabalhar aí com bastante consistência no pregão seguinte, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir bons resultados. Tá? Então, eu montei uma única operação no dia, tirei mais de 3%. Ontem não operei, antes de ontem não operei. Segunda-feira a gente tomou uns stopzinhos ali, todos eles gerenciados, então saí também no 0 a 0 ganhando alguma coisinha. Tá? Então, minha semana está boa, está produtiva, apesar de ter ficado parado boa parte dela. As entradas que eu fiz, eu consegui sair no 0 a 0 a maior parte delas, e uma delas me deu 3% de lucro, uma operação grande na Vale hoje. Então foi muito bom, e eu acho que numa semana difícil, você conseguir fazer um trade desse, te salva a semana, só que você não pode ter perdido nos dias anteriores. Tá? Então isso é muito importante. A gente teve uma discussão assim hoje na sala, e eu acho muito importante trazer isso para vocês. Tá? Vamos lá, vamos trabalhar então. Vou colocar aqui Bovespa diário. Vocês estão vendo aqui na tela. A gente deixou um candle esquisito aqui no nosso Ibov, né, pessoal? O volume de novo foi acima da média. A última vez que nós tivemos uma sequência de dias de pregões com volume acima da média foi aqui, ó, lá em setembro do ano passado, depois lá em maio, enfim. Não é comum a gente ter uma sequência de tantos pregões consecutivos com volume acima da média, tá? Nós tivemos então o mercado hoje testando a média móvel aqui do diário de 17 períodos, tocou nessa média, deixou um candle de indecisão. Não dá para dizer que é um invertido, isso é um fato, mas também não dá para dizer que fechou muito bem, porque não fechou. Tá? Então, vamos marcar a máxima e a mínima aqui. E o que a gente tem para observar para amanhã é o peso que o mercado teve na última hora. Tá? Então, diversos ativos, que eu vou mostrar para vocês depois, apanharam bastante aí na última hora. A gente ficou até surpreso. Vou mostrar de uma vez, né? Vamos colocar no 15 minutos. Então tá aqui, ó, o mercado deu uma pancada aqui no final, na última hora. Vários ativos, como por exemplo Petro. Vocês estão vendo aí, cedeu no final, cedeu pouco até, mas qual mais? Deixa eu ver aqui. Gerdau não. A CSN, ó. Olha o que a CSN fez aqui no final, tá? Uma pancadona. A Uzi Minas, uma pancadona. Olha o Bradesco. Pancada no final também. Alguns voltaram. Alguns voltaram no leilão, é exatamente isso que eu estou vendo.
Temos aqui o Itaú. Então, enfim, deu uma pancada que voltou no leilão só para complicar a nossa vida, tá? Mas enfim, o candle fechou, tá lá, né? Não tem muito o que fazer. Então o nosso Ibov deixou esse candle estranho aqui. E a gente comentou na sala hoje que o nosso Ibovespa não corrigiu nas médias, ele se arrastou até elas, tá? Então, um candle de alta, um candle de indecisão, um invertido, mais um de indecisão, mais um de indecisão, abre lá em cima, volta, enrola, e se arrastou até as médias. E agora? Agora a gente tem mercado já em região de resistência, deixou máxima lá em 57.798, 57.800, já tá prontinho vir testar esse fundo aqui também, enfim. Então agora foi complicado, tá? Eu apostaria amanhã num dia enrolado de novo, porque seguindo a lógica dos últimos dias, a gente deve ter mais um pregão enrolado. Não vejo muita razão para isso mudar amanhã, mas eu acredito que a gente deve ter um viés de baixa, um pequeno viés de baixa. E isso aí pode deixar o nosso mercado interessante, tá? Então, para amanhã, se por acaso a gente trabalhar em alta, eu acho que a gente deve ter um pregão bem enrolado. Se por acaso a gente trabalhar em queda, eu acho que a gente pode aí ter um bom dia, ter aí boas operações, tá? Tem muito ativo que ficou pesado no fim do pregão, apesar de voltar no leilão, mas para amanhã a gente pode estar de olho em algumas coisas, tá? De novo, serão poucos ativos, a gente vai trabalhar com uma perspectiva de muita segurança, tentar evitar ativo enrolado, ativo consolidado, vamos tentar trabalhar com ativos bem consistentes, para que a gente consiga também amanhã conseguir um resultado legal, tá? Mercado americano deixou hoje um candle com pouca movimentação, pouca amplitude, fez máxima do ano de novo, deixou lá em cima do 14.149, está deixando invertido. A perspectiva amanhã, se perder essa mínima aqui, é que fique de novo aqui enrolando nessa região de 14 mil pontos. Então por isso que eu falei, eu espero mais um dia difícil, não temos muita razão para acreditar que vai ser um dia diferente amanhã. Mas se por acaso a gente trabalhar em queda, nosso mercado pode sentir o peso de novo, e daí sim a gente pode conseguir alguma boa operação, tá? Darcy, está clara a análise do Ibov e do Dow Jones para o relatório? Está tranquilo? Sim, tranquilo. Maravilha. Então vamos continuar. Iniciar com a JBS do nosso amigo Guerra. O que você fez com ela no finalzinho, Guerra? Fiquei com 500 papéis. Vai segurar para amanhã? Vou dar uma olhada no after, no leilão, ela jogou lá pra cima, eu ia ver como é que ficou no leilão, acho que vai segurar, porque eu regerenciei no 7.5. O Guerra fez uma venda dela aqui no 7, foi isso, Guerra? Não? Isso. Um rompimento aqui no 695, na mínima do dia, perdeu os 7, corrigiu, foi embora e ficou aqui até o fim do pregão. Zerou aqui no meio do caminho, gerenciou aquela história toda, mas está aqui, acabou segurando a posição. De repente zera esse negócio, embolsa lucro no after aí, porque aquela coisa, está muito volátil, né? A última vez que você fez um trade nela, você estava ganhando um monte, embolsou, no dia seguinte voltou tudo onde ela está, né? Dá uma olhada no diário dela, Fabiano, ela está prestes a montar um pivô de baixa aí no 65. Eu tô vendo, tá no diário aqui, mas a gente tem bem essa questão aí. Cara, tá muito enrolada. Voltou muito da mínima, que era 671, voltou 15 centavos, pô, isso é quase 3%. Então, vamos deixar ela de fora amanhã, né, gente? Não vamos colocar não, tá muito volátil. A Marfrig continua também enrolada aqui, não tem muito o que fazer. A B2W Varejo, BTOW, continua naquela volatilidade com volume baixo, estoura para cima, estoura para baixo, enrola bastante, fica fora dela também. Lojas Americanas trabalhando em alta, até bonita a alta dela, mas dentro da consolidação. Aqui teve uma alta assim e voltou, aqui teve uma alta assim e voltou, aqui teve outra alta assim, certo? Deve voltar também. Então vamos ficar de fora até a gente ver algo mais consistente nela, tá? Vai ter pouca recomendação hoje, hein, Darcy? Fechou tudo enrolado. Lojas Renner também não tem muito o que fazer. BVMF, de novo, quarto dia consecutivo que ela tem metade do volume normal dela. Então também não dá pra gente tentar
Nada nela por enquanto, fica de fora. A Fibria, de novo, fez um movimento muito sinistro, muito estranho. Se arrastou até as médias. Escadinha, né? Sobe num dia invertido no outro, sobe um dia invertido no outro. Então, assim, aí agora fica muito complicado da gente falar de alguma coisa dela. No semanal, ela deu o sinal de compra. No diário, deixou um invertido. Tudo no mesmo dia. E aí, o que a gente faz nela? Passo a bola para vocês aí, Guerra e Dash. Tá de fora. Eu também prefiro ficar de fora, viu? É muito volátil, né? Muito complicado. Ela já fez isso há 2 dias atrás, depois estourou para cima de novo, né? Muito volatilidade. Ainda uma expectativa aí para o mercado da manhã meio confuso novamente, então acho melhor optar pela segurança. Ok, próximo. Suzano, horrível. Rompeu máxima, rompeu mínima. E festa, hein? Klabin trabalhando aí também com pouquíssima movimentação, não tem muito o que fazer. A Cielo, a gente vem falando há vários dias que ela está muito volátil, ela rompe máxima, daí volta tudo, deixa invertido, então também não tem o que fazer, vamos ficar de fora dela também. A Embraer é aquela coisa, né, gente? Gap é difícil, sempre falei para vocês isso. Então tá aqui, ó. Cara, eu mostrei no começo do pregão. Cara, quando rompeu, cuidado, porque o Banco do Brasil fez isso alguns pregões atrás. Eu mostrei isso aqui pro pessoal no começo do pregão. Olha o Banco do Brasil. Rompeu, abriu em gap aqui, ó. Deixa eu tirar minha imagem da tela. Aqui, ó. Abriu em gap aqui, rompeu o máximo do dia e afundou. O Banco do Brasil se recuperou, mas olha a Embraer. Abriu lá em cima, rompeu, afundou e ficou lá embaixo, fechando praticamente na mínima, tá? Então, fica a dica aí, gente. Não opere em gap, tá? Então, gap é sempre muito complicado de trabalhar. Abriu em gap, cara, se assusta. Gap é sempre difícil, tá? Então, tá, Embraer não tem muito o que fazer com ela amanhã, tá? Voltou pro meio da consolidação, tá? Eu acredito que a Embraer, perdendo 16,69, deve ceder ainda um pouco mais. Tem algum alvo, talvez, nessa região aqui dos 16, 19, 16 reais, que é o miolo dessa consolidação aqui, ó. Tá? Então, por enquanto, vamos ficar de fora dela. Não tem muito o que dizer, né? Petrobras, a Petro 4. A gente estava de olho nela já no finalzinho do pregão, porque ela estava lá, bem próxima, né? A mínima dela é 16,53. A mínima de hoje dela é 16,55. Então vamos arredondar para 16,53. Teoricamente, amanhã vai ser 16,50. Pela experiência, vai ser 16,50 o ponto dela. A gente não sabe ainda, vamos ver amanhã. Mas perdendo a mínima lá de 2 dias atrás, então quinta-feira, quarta, terça-feira, que é 16,53, ela pode ficar interessante. Alvo lá nos 16 reais, tá? Então, de novo, aí, pessoal, já batendo forte na Petro, o papel não consegue nem corrigir. Enquanto o índice, pelo menos, se arrasta, a Petro nem se arrastar, ela não consegue mais, tá? Então, perdendo 16,50 pode dar uma bela venda. E essa, como sempre, vou ficar só olhando, que eu não me dou muito bem com a Petrobras. Só o fato de eu não operar já é uma boa perspectiva para ela, né, Guerra? Com certeza. Vende sem papel, compra sem papel, filho. Eu não me dou muito bem com ela, não. A Vale estourou para cima hoje num pregão de muito volume, 1 bi de volume, 1,3 bi. Fantástica, e a gente fez o trade da semana nela aí, né? Trade maravilhoso, R$1,40 no bolso. Compramos a Vale aqui nos R$35 na abertura. Por que os 35? Book, cara. A gente sabia que ela estava com notícia. O book abriu bem movimentado, bem forte. Veio até na mínima dela aqui nos 34,75. Voltou forte para cima, encheu o book na compra. Começou a detonar as ordens de venda. A gente foi lá e aproveitou. Tá? Então, compramos 35, gerenciamos 35,08 e ela foi embora e não voltou mais. Conseguimos. Eu zerei mais um pouco aqui nessa região do 35 e 30. Deixa eu colocar alguma coisa aqui.
35,32 zerei mais um pouco da posição e zerei mais um pouco aqui no 90, tá? 35,90 zerei mais um pouco. Aí fiquei com um saldinho da posição que eu zerei aqui, ó. Quando ela montou um pivô de baixa, eu zerei aqui no 36,40, tá? Então posição liquidada, fechando aí com R$1,40 no trade, tá? Então pegando ela aqui no R$35, a gente tem objetivo, tem o final do trade lá em 36,41. São 4,03% de lucro na operação. Parabéns a todos que estavam na operação. Muita gente entrou, quase todos os nossos alunos entraram e fizeram aí belas operações. Tá? Muito bacana, muito bonito. Gostei muito, tá, gente? Muito legal. Bom, então é isso aí. A gente tem então a Vale para amanhã. Eu sempre fico com medo de recomendar depois de um dia de alta tão forte em cima de notícia, tá? A gente pode pensar ainda em compra dela, só que assim, eu acho muito perigoso, principalmente no começo do pregão, tá, gente? Tem espaço para subir? Tem, só que está vindo de um candle de 3% de alta, mas são 2,5 num dia, são mais 0,85 no outro, são mais 3 no outro. Então está falando de quase 6% de alta aí em 3 pregões, tá? Sabe que não está precisando de uma correçãozinha? O que vocês acham? Ela fechou bem, né? Apesar do mercado dar uma retornada no final do dia, ela ainda fechou bem. Mas existe um certo risco. Acho que tem que tomar bastante cuidado aí com ela. Então, indeciso aí também. Você colocou o gráfico de 60, né? Tem espaço ainda para corrigir de 60. Acho que vai dependendo muito do mercado, Fabiano. Se o mercado botar uma alta, talvez valha uma apostinha, mas tem que ser coisa muito rápida. Pois é, cara, é isso que eu fico um pouco preocupado, tá? A gente precisa definir. Vamos recomendar rompendo 36,80, alvo no 37,04, tá? Então, sempre tem um repique. Mas vamos lá, vamos colocar assim, Darcy, coloca lá, é possível uma compra se romper 36,80, só que tem muito cuidado, tem que ter muito cuidado porque ela subiu forte no dia e pode se encontrar um pouco esticada, tá? Se realmente isso tiver acontecido, a gente tem que ter cuidado porque pode ter problemas aí nesse movimento, tá certo? Então, recomenda muita cautela com correções no curto prazo, principalmente início de pregão. Fechou? Bom, a Gerdau continua trabalhando enrolada aqui, não rompeu o máximo, não rompeu o mínimo em relação a ontem, o volume foi baixo, vamos ficar fora dela, tá? CSN ficou estranha, o volume foi baixo. Se fosse um volumaço aqui, a gente podia colocar venda nela, mas ela está trabalhando dentro dos limites desse candle grande com volume baixo. Então, para mim, zona de consolidação de curto prazo, não tem o que fazer, ficar de fora dela. A Uzi Minas, mesma situação, trabalhando dentro aqui dessa linha de volatilidade de consolidação de curto prazo aqui. Mais uma vez um candle estranho, fechando no meio do caminho, volume baixo, melhor ficar fora dela. Temos a Gol, recuperou bem a Gol no pregão de hoje, chegou a dar um sinal de compra. O intraday dela foi estranho, foi só o movimento da abertura. Então assim, eu não gosto porque o papel ontem montou um pivô de baixa, hoje deu um sinal de compra. Para mim é muita volatilidade, vocês concordam? Concordo. Então melhor ficar de fora nela, tá? A OGX, cara, essa aí parece que a galera vai bater de novo, tá? Então ela tem mínima no 3,08, tem suporte aí 3,11, mínima de hoje 3,15. Cara, em algum lugar aqui a gente deve conseguir fazer uma boa venda amanhã, tá? Quem quiser tentar, perdendo 3,15, alvo em 3,08, depois R$3, tá? Essa é a OGX, código dela OGXP3, tá? Então pode ficar interessante aí para uma venda, perdendo 3,15 com alvo lá nos 3,08. Até lá dá para gerenciar, né, Guerra? Mole, papelzinho de R$3. Ah, então tranquilo, tá, gente? Vamos ficar de olho nela aí no OGX que pode dar uma boa
operação, tá? Então para venda ela, ok, Darcy? A MMX, cara, a gente comentou na sala, ela rompeu máxima, rompeu mínima. Isso aqui é um candle forte de reversão, mas precisa ter volume nela, né, gente? Está muito volátil. Os rompimentos não estão dando certo, não está andando. Então, assim, de novo, a gente ficou de fora dela várias vezes na semana passada para venda, para compra, em função da volatilidade. Eu, por mim, vou seguir essa lógica, manter a coerência e ficar fora dela para amanhã também, apesar do fechamento na mínima. Não gosto desse volume dela aqui. Para mim, os movimentos dela são todos sem pressão. O que vocês acham? Concordo também, Fabiano. Guerra. Se perder a mínima, eu vendo. É essa a questão. Bonita ela tá, entendeu? Só que o volume dela não tá colaborando muito. A gente vê o intraday dela, você vai ver que ela tá trabalhando assim. Olha esse dia de alta dela aqui, por exemplo. Lindo para alta. Rompeu, corrigiu, aqui rompeu de novo, voltou, aqui rompeu de novo, voltou. E daí deu uma pegada no movimento forte, entendeu? Depois de voltar no rompimento. Então, eu fico um pouco receoso disso aí, tá, Guerra? Hoje ela abriu, foi lá em cima, montou um pivô de baixo, afundou em 3 candles, entendeu? Então, cara, pra mim o mercado tá muito volátil pra gente ficar tentando montar posição em ativo tão volátil. Acho complicado, não sei, enfim. Minha opinião. Eu venderia só pela questão do semanal dela, tá? Deixando um invertidaço aí por baixo das médias, entendeu? Vende nova mínima, tocou nas médias e deixou invertido. Se perder a mínima, acho que dá pra vender. Você assina embaixo? Meu nome já tá sujo mesmo, eu assino. O Bin Laden é comigo. Ó, Darcy, então você coloca lá com a assinatura do Guerra, tá? Operação Bomba. Operação Bomba. Okay. Só para talibãs. Tá, não, legal. Acho que assim, faz sentido, tá? Não é algo tão. Só que assim, vamos tentar fazer de forma elegante, então. Né? Acho que pelo menos isso. Darcy, pode tentar vender, mas 50% da posição padrão, tá? Mão bem pequena e tentar jogar o stop um pouquinho mais longe para fugir dessa volatilidade inicial dela, tá? Ok. A Braskem tá horrível, não tem muito o que fazer, continua enrolando lá. O ativo feio. O Banco do Brasil fez máxima e voltou tudo. Como vocês estão vendo aqui. Fez, voltou tudo, veio testar mínima, enrolou o dia inteiro, no final estourou para cima e voltou tudo. Então, e depois no leilão voltou de novo. Cara, pra mim, fora desse negócio. Extremamente volátil, faz muito tempo. Não vou nem perguntar isso, porque isso aí já sei a resposta. Bradesco. Tá horrível, um dos ativos mais feios, na minha opinião, do mês aí. 2 dias de alta, o resto só enrolação, sobe num dia, cai no outro, deixa invertido. Itaú, outro ativo feio pra caramba no mês, só enrolação, só invertido, só candle com sombra grande, também não tem muito o que fazer. A Brasil Foods, eu acho que a gente já tem que deixar ela de fora, porque a gente recomendou ela nos últimos 3 dias, ela não foi. Vamos deixar de fora que amanhã ela vai. O que vocês acham? Ela, muito volátil. Eu acho que só tá faltando a gente deixar ela de lado. Ela vai. Mas vamos deixar de fora hoje, gente? Pelo fechamento na mínima. Que eu acho que não condiz muito com o que a gente está querendo fazer nela, né? Eu não gosto dela, não. Agora, com esse fechamento, ficou muito feio para o que a gente queria mesmo. Ok, então fora dela, é isso aí. Próximo. MRV. Depois de um candle grande, o que a gente pode esperar? Enrolação.
Enrolação ou reversão, né? Então tá aqui, ó. Hoje foi enrolação. Candle grande ontem, enrolação hoje. Para amanhã, fora dela. PDGR3, cara, não mudou nada. Continua horrível. Subiu um pouquinho aí, 10 centavos, 20 centavos, mas continua dentro dessa grande enrolação aqui. Ela fez isso para baixo semana passada e voltou tudo, tá? Então também não gosto dela. HFISA. Dá uma olhada no semanal. Qual delas? PDG? PDG. Feia pra burger. Beleza. Cara, não tá movimentando, né? Então, você deve estar falando dessa falha de fundo aqui, não é isso? Isso, com um sinalzinho hoje no semanal. E essa aqui, ó. Entendeu? E esse fundo triplo aqui, ó. Então, assim, cara, tá muito enrolado. É melhor ficar de fora, porque se você procurar demais, você vai acabar achando. Hein? Beleza. HFISA também, cara, tem que ficar de fora dela, porque cai num dia, sobe no outro, cai invertido, sobe forte, cai forte. O volume caiu nos últimos 4 pregões, reflete a volatilidade que ela está enfrentando. Então, por mim, também ficamos de fora, tá? A Cirela corrigiu nas médias, vem de mínima. Não gosto porque essa é uma região de extrema consolidação para ela, nessa linha mais ou menos aqui dos 17, 17,30. Ela está enrolando aqui desde agosto do ano passado, estoura para cima e volta, estoura para baixo e volta, então não me agrada nem um pouco ela tá nessa região aqui, tá? Por mim, ficamos de fora também da Cirela, tá? Aí temos a Rossi. Cara, a gente tinha uma expectativa legal para a Rossi ontem, não confirmou. Hoje deixou invertido com volume lá embaixo. Para mim, fora. Um invertido para cima, um para baixo. Aí hoje, mais um invertido sem volume. Ninguém está interessado nela. É melhor ficar de fora também. A LLL3 hoje desenvolveu, acabou enrolando o dia inteirinho. Movimentação só na abertura, depois acabou. Até aí 13 horas teve movimentação nela, depois só enrolação, não tem muito o que dizer. Minha opinião, o ativo subiu demais, 3 candles de alta consecutivos, 1.7, 1.9, 2.19, para mim está precisando corrigir, o que vocês acham? Praticado. Corrigir sim. Vamos ficar de fora dela também? Vamos. Gente, fiquem de olho nela aí naquela técnica de reversão, tá? É uma técnica que pode funcionar nessa condição aí na LL por ela ter se afastado no diário aí, tá? Darcio, BMF, vou colocar na tela, você comenta aí, tá? Iniciando com café. E CFU 13 já está na tela. Bom, o café, se o gráfico não mudar de hoje para amanhã à noite, né, com as correções que a Bruna faz durante a madrugada, ele está próximo daquele sinal que a gente estava esperando, né, no 79,10. Então eu acho que vale uma apostinha aí, perdendo 179,10, com alvo ali no 177, que é o fundo anterior. Perdendo ali, aí vai ceder mais, a gente precisa achar quais as posições, que alvos a gente tem. Então vale a pena arriscar uma vendinha perdendo esse 179,10? Eu acho que vale sim. Fechou então. Então vamos colocar lá, tá? Próximo é o milho, CCMH13, né? Tá na tela. O milho consolidado dentro daquela consolidação que a gente já vem marcando há muito tempo, né? Ele quis dar um sinal de romper, enganou todo mundo, voltou. Hoje teve um dia negativo, de baixa amplitude, dentro da consolidação, nada a fazer novamente. Tá na tela o boi gordo.
Só o setup do Guerra que funciona, né? Aí tem que usar o setup do Guerra mesmo, né? Mesma análise das últimas semanas, né? Vem subindo, dando movimentos, entradas falsas, né? A gente entra, estopa, vem pingando, né? Como você costuma falar. Então eu acho que para a gente aqui ainda é se manter fora, esperando aí um movimento mais consistente, com menos risco, para a gente poder operar. O próximo é o dólar, que a gente sempre comenta que tá estranho pra caramba, que tá enrolado pra caramba. Hoje não foi diferente, né? Mesma coisa, também deixando aí um candle invertido, candle estranho, um dia para cima, outro dia para baixo, cheio de sombra. Fora, não dá para operar o dólar, por enquanto. Próximo que tem aqui é o índice futuro, tá? Então, esse deixou invertido, o Ibov deixou em decisão, esse foi invertido, tá? O volume está errado, problema no software. Enfim, gente, para amanhã me agrada uma venda aqui, ó, tá? Perdendo 57,210. Para mim tem alvo aqui e tem alvo aqui, ó, tá? Minha opinião, nosso mercado está muito feio, muito fraco, muito pesado. A gente se arrastou até as médias e está agora parado exatamente ali em cima delas, né? E deixou invertido. Então, esquece essa volatilidade aqui que a gente tem e enxerga assim, fez mínima, corrigiu nas médias. Para mim, gente, se esse mercado der um sinal de venda amanhã, eu acho que a gente pode ter boas operações acontecendo. Pena que não tem nada que fechou na mínima para sinalizar uma venda para amanhã, né? Mas eu apostaria assim, apostinha, setor de siderurgia, acho que é um setor interessante. Eu vendo mini se perder 210. Bom, então tá aí, ó, gente, tá? Mais uma oportunidade no mini, pode colocar lá também, tá, Darcy? Se perder aí 57,210, pode ficar legal e pode ser especialmente interessante porque a gente não tem nenhum ativo nessas condições, que fechou na mínima ou muito próximo da mínima, com invertido nas médias e tal. Ficou tudo enrolado. Quanto deu aí, Darcy? 1 para compra, a Vale, e 3 para venda. Petrobras, OGX e MMX. Só isso. Então assim. E o café. E o café. E o mini, né? Isso aí. Então assim, gente, mas de todos esses, o mini é o que ficou mais legal para vender, tá? Então tentem ficar de olho no mini, lembrando que ele abre às 9, não é às 10, tá? Então é capaz dele romper na abertura às 9, então fiquem de olho nisso, tá? Quem quer operar o mini tem que estar às 9 aqui já olhando, porque ele começa às 9, tá? Então pode fazer esse rompimento antes do pregão da Bovespa abrir, tá? Então não se esqueçam disso. Para amanhã pode ser uma boa possibilidade sim o mini, tá? Então é isso, gente. Vamos encerrar o nosso bate-papo. De novo a gente encerra aí com uma pontinha de frustração. De novo aí com uma pontinha de tristeza, que o mercado hoje foi mais uma vez complicado, apesar do belo trade que a gente conseguiu. Um trade aí dos mais bonitos que a gente fez nos últimos tempos. Usamos bem a técnica, seguramos bem, antecipamos bem a posição, só que foi muito complicado, gente. Eu não gosto quando o pregão é assim muito bom para alguns e ruim ou no 0 a 0 para outros. A gente teve uma única oportunidade consistente que foi a Vale, o resto foi praticamente parado, não conseguiu montar a posição, foi ruim, foi difícil. Mas, de qualquer forma, estamos aqui, é nosso trabalho, como eu disse para vocês. Precisamos aprender a operar esse mercado, precisamos conseguir ter sucesso, porque se a gente conseguir operar isso aqui, com certeza a gente vai conseguir operar qualquer coisa, tá? Porque pior que isso aqui não deve ficar. Já está realmente muito ruim. Eu, como sempre, sou um otimista. Eu espero amanhã um pregão melhor que o de hoje, tá? Estarei pronto para um pregão muito difícil, muito enrolado. Mas eu espero que a gente tenha um pregão aí com viés de baixa, um pregão melhor. Esperamos conseguir fazer boas vendas se isso se confirmar. E para amanhã, então, vamos ficar de olho na perda dessa mínima do dia anterior aqui do mini, logo do nosso Ibov, tá? Então, vamos torcer para que isso aconteça. Antes que o Guerra diga
que amanhã pode abrir em gap. Eu vou dar boa noite e não vou nem deixar ele se despedir de vocês, tá certo? Então um grande abraço, gente. Guerra, muito obrigado. Darcy, muito obrigado pela participação também. Amanhã a gente vai estar aqui ao vivo às 9h30 para o nosso bate-papo de abertura, para o nosso call de abertura do pregão, tá certo? São todos nossos convidados. Um grande abraço e até lá. Valeu. Abraço a todos.